Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu também estou bem. Vamos começar mais um dia. Hoje nós vamos entrar literalmente no Evangelho de Marcos. Vamos dos capítulos, vamos fazer o capítulo 1, dos versículos 1 a 20. Dentro dos temas, a gente vai falar da pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o início do ministério na Galileia e o chamado dos primeiros discípulos. Dentro da introdução, o Evangelho de Marcos, ele não começa com o nascimento de Jesus, ele começa com movimento. João Batista surge preparando o caminho, anunciando que algo muito maior estava para acontecer. Logo vemos Jesus sendo batizado, enfrentando a tentação no deserto e iniciando seu ministério. Desde os primeiros versículos, Marcos nos apresenta um Cristo que age, caminha e transforma vidas. Oremos. Pai amado, abre o nosso coração para compreender os ensinamentos deste novo capítulo, que possamos aprender com Jesus a obedecer, perseverar e atender o teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Vamos começar nossa leitura. Evangelho de Marcos, a pregação de João Batista, Mateus 3, 1 a 12, Lucas 3, 1 a 9, 15 a 17, João 1, 19 a 28. Capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 2. Como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Isso também está em Malaquias 3:1. Versículo 3. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Isso também está em Isaías 43. Versículo 4. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Versículo 5. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Versículo 6. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Isso também está em 2 Reis 1:8 e Levítico 11:22. Versículo 7. E João pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Versículo 8. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Mateus 3, 13 a 17, Lucas 3, 21 a 22. Versículo 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Versículo 10. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Isso também está em João 1:32. Versículo 11. Então veio uma voz dos céus que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. Isso também está em Mateus 12, 18, 17, 5, Marcos 9, 7, Lucas 9, 35 e também em Isaías 42, 1. A tentação de Jesus. Mateus 4, 1 a 11, Lucas 4, 1 a 13. Versículo 12. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Versículo 13. Onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Isso também está em Hebreus 4:15.
o começo do ministério na Galileia. Mateus 4, 12 a 17, Lucas 4, 14 a 15. Versículo 14. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Versículo 15. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Isso também está em Daniel 2:44 e Mateus 3:2. Jesus chama 4 pescadores. Mateus 4:18 a 22, Lucas 5:1 a 11. Versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Versículo 17. Jesus lhes disse: venham comigo, eu farei com que sejam pescadores de gente. Versículo 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 19. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Versículo 20. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. E a gente vai parar aqui, amanhã a gente dá sequência. Notas explicativas. É interessante perceber que antes de iniciar seu ministério público, Jesus passou por preparação. Primeiro veio o batismo, depois o deserto, depois o início da missão. Existe uma ordem. Muitas vezes queremos viver os resultados sem passar pelos processos. Mas Deus trabalha primeiro no interior, antes de manifestar algo no exterior. Também vemos Jesus chamando pescadores comuns para segui-lo. Homens simples, sem títulos, sem destaques e sem posições importantes. Isso nos lembra que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis. Quando Jesus diz, sigam-me, eles deixam as redes e começam uma nova caminhada. E talvez essa seja uma pergunta para nós hoje. Quais são as redes que precisamos deixar para seguir mais perto os planos de Deus? Porque todo chamado exige uma resposta. E toda transformação começa com um passo de coragem. Muitas vezes a gente deseja alguma coisa, mas será que nós queremos passar pelo processo? Será que nós almejamos passar pelo processo? Será que realmente a gente está prontos a deixar as redes necessárias para seguir o propósito e o plano que Deus tem para com a nossa vida? Às vezes a gente precisa ser lapidado internamente primeiro, lapidando assim a nossa coragem, a nossa fé, a nossa confiança, lapidando assim o nosso ser interior para que o nosso exterior seja assim mais leve para caminhar. Que possamos refletir no dia de hoje. Existe alguma área da minha vida que Deus está me convidando a dar um passo de fé? Estou disposto a confiar nos processos antes de ver os resultados? Às vezes a gente quer ver resultados tão rápidos, mas será que Deus não está primeiro lapidando a nossa fé? Será que Deus não está preparando o caminho para chegar até lá? Será que nós não estamos passando pela purificação, pela limpeza, para alcançar o que almejamos? Às vezes precisamos refletir sobre. Às vezes
a gente não está deixando as redes necessárias para conseguir o que almejamos. Amém? Desafio de Marcos de hoje. Dê um pequeno passo em direção àquilo que Deus tem colocado no seu coração. Pode ser uma decisão adiada, uma conversa necessária, uma oração que você vem postergando, uma atitude de fé. Lembre-se, grandes jornadas começam com pequenos passos. É interessante, né? Porque hoje de manhã eu acordei refletindo sobre isso. Porque às vezes a gente precisa olhar o que será que Deus tem colocado no meu coração. Às vezes está faltando somente pedir a Ele. Está faltando somente ter um pouquinho de fé e dobrar o joelho um pouquinho. Talvez a gente está postergando aquela oração. Eu vou falar rapidinho, por causa do nosso tempo, mas quando eu estava com 8% de pulmão lá no hospital, na época do Covid, eu fiquei 12 dias lá, muito ruim mesmo. E eu falava para as médicas que se elas me entubassem eu ia morrer. E eu não queria ser entubada. E aí no último dia que ela falou que não tinha mais jeito, que ela ia me entubar naquele dia, eu falei para ela me dar um tempo e o que eu precisava fazer. Ela falou assim, Simone, a gente entuba para você poder virar de bruços pra gente expandir seu pulmão. E aí eu falei, tá bom, eu vou tentar. E aí naquela manhã eu falei, Deus, olha aqui. Até então eu só agradecia, gratidão Deus pelo dia de hoje, mas eu nunca chamei Ele. E naquele dia eu chamei Ele com todo fervor e falei para Ele abrir o meu pulmão e para Ele me ajudar a ficar de bruços. E ali eu deitei e fiquei o dia inteiro. E assim, 2 dias depois eu estava fora do hospital e não precisei ser entubada. E quando eu estava em casa, na minha recuperação, eu falei assim, Deus, poxa vida, 12 dias? Por quê? Aí Deus me falou assim, você não pediu. Quando você pediu, eu te ajudei. Então, às vezes, a gente precisa pedir ao Pai, com todo o nosso coração e o nosso querer, com toda a nossa sinceridade, porque Deus não pode adivinhar. Na verdade, Ele sabe o que a gente deseja, mas Ele espera a gente decidir, pedir-lhe ajuda, pedir-lhe amparo. Ele aguarda a gente voltar a Ele. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura os corações que estão disponíveis a receber. Os corações que estão disponíveis a segui-lo. Os corações que estão disponíveis a obedecê-lo. Às vezes eu não entendo o que Deus fala, sabe? Mas eu faço. Porque se é assim que é para fazer, então vamos lá. Às vezes eu não sei o que Ele quer com aquilo, mas se é para ser feito, que seja feito a vossa vontade. Oremos. Senhor Deus, ajude-me a confiar nos teus processos, que eu tenha coragem para responder o teu chamado e disposição para seguir os teus caminhos. Ensina-me a deixar para trás aquilo que me afasta da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que possamos ter um dia próspero. A todos os namorados, casais, um ótimo dia. Que Deus derrame sobre vocês um coração gentil, amoroso e respeitoso. Que todos possam aí estar em comunhão nesse momento, lembrando que a força de um casal está na aliança que ele faz para com Deus. Coloque Deus aí nesse momento, pegue na mão do seu cônjuge, da sua namorada, do seu namorado e façam uma oração juntos.
Permita que Deus derrame amor. Até amanhã.